Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito do resveratrol. E aqui no canal eu já mencionei em outros vídeos a respeito do resveratrol. Você inclusive pode pesquisar o termo resveratrol aqui no YouTube, colocar o meu nome do lado, Henrique, nutricionista, que provavelmente você vai achar outros vídeos meus. E aí você pode assisti-los para complementar mais informações, porque aqui a gente vai fazer uma relação do resveratrol, mas também com outros nomes que já estão aqui embaixo. Temos o NF-κ-beta, que tem um vídeo meu em que eu falo especificamente sobre esta molécula. E também tem nesses outros vídeos meus sobre o resveratrol, né? Muito provavelmente eu já fiz menção a essa outra substância aqui, ó, SIRT1. Então aqui nós temos, né, a pronúncia é NF-κ-beta, e aqui e de uma maneira mais extensa, né, seria a sirtuína 1, tá? Então SIRT1 ou sirtuína 1. Mas, ok. Antes de prosseguirmos, deixe um joinha aqui embaixo. Se você não me conhece, fica o convite para você se inscrever aqui no canal, para que você possa acompanhar outros vídeos meus, que são conteúdos enriquecedores, assim como esse aqui de agora. Bem, gente, o resveratrol é uma substância maravilhosa. É um composto bioativo que a gente encontra na alimentação. Essa é a ideia, que você consuma fontes alimentares que forneçam isso, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma fonte científica que traz e endossa e respalda tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? E aí você pode ir lá, caso inclusive você seja da área da saúde, se você é da área da nutrição e você gosta de materiais científicos, né? Você pode ir lá, porque é uma leitura bem bacana, né? E, enfim, fica aí a dica. Caiu aqui o giz. Caiu o giz. Por quê? Que eu tô aqui com o giz por quê? Porque eu ainda vou preencher algumas coisas aqui junto com vocês. Basicamente, né? Eu já deixei preenchido aqui os elementos principais, mas vou colocar uma setinha indicando para o NF-κ-beta e uma setinha indicando para o SIRT1, apenas para fazer uma lógica aqui da imagem, mostrando que o resveratrol ele gera uma influência nessa e também nessas substâncias. Até aí, beleza. Mas quando a gente fala em interferência, a gente pode estar ativando, aumentando a expressão, a gente pode estar inibindo, reduzindo a expressão de uma outra substância. Então a questão é como interfere no NF-κ-beta, como interfere na sirtuína 1, como o resveratrol interfere nessas substâncias. Vem comigo. Bom, o NF-κ-beta, neste caso, a gente vai ter aqui uma diminuição da expressão dessa molécula. Basicamente, o NF-κ-beta, ele ativa vias inflamatórias. Nesse caso, o benefício do resveratrol em reduzir a expressão do NF-κ-beta consiste no fato de que o resveratrol vai contribuir para que a pessoa tenha níveis controlados de inflamação, o que é extremamente importante, visto que processo inflamatório crônico exacerbado, ou seja, fora de controle, está relacionado com doenças. Logo, se você tem isso, você está o quê? Minimamente evitando doenças. Ponto. Gravou? Não. Volta aqui e pega de novo a informação, porque é exatamente isso. Deixa bem claro, gente, que o NF-κ-beta ele não é assim, é ruim. Ele vai ter a sua importância, sabe? A inflamação, obviamente, ela é fundamental existir no organismo. O que eu falei é sobre a questão ruim, que envolve quando isso daqui é demasiadamente expresso. Então você vai ter uma inflamação persistente, crônica, exacerbada, fora de controle. Então neste caso, aí a inflamação é ruim, tá? Então neste caso, o resveratrol, o benefício é nesse sentido, de controlar isso. E não de anular a inflamação. E não de deixar que a inflamação exista. Até porque seria impossível, né?
não ter nível de inflamação no organismo, porque também tem a sua importância a inflamação no organismo. Só para que fique claro que o intuito aqui é estabelecer um equilíbrio no organismo. Quando você pende para carência ou excesso, normalmente você, né, ao fugir do equilíbrio, isso não é bom. Então aqui a ideia é, opa, vamos manter isso equilibrado? Vamos. Bom, aí nós temos aqui a sirtuína 1. No caso aqui dessa outra substância, a gente vai ter um aumento da expressão, ou seja, o resveratrol, ele estimula a expressão de SIRT1 ou sirtuína 1. Basicamente, essa molécula aqui, ela pode ser, gente, entre aspas, como sendo conhecida como uma molécula anti-envelhecimento. Então, anti-envelhecimento entre aspas. Por quê? Não é que, por mais que pareça óbvio, mas eu gosto de deixar bem claro, né? O envelhecimento é um processo natural. Todo mundo envelhece dia após dia. O termo anti-envelhecimento é no sentido de fazer com que haja um envelhecimento saudável. No sentido de que a pessoa envelheça, inclusive, de uma maneira gradativa, porque se você não tem esse envelhecimento gradativo, mais controlado, a pessoa, sabe, pode ter um envelhecimento mais acelerado. E aí isso não é bom. Porque quanto mais você vai acelerando o processo do envelhecimento, você pode ir também, assim, ter prejuízos à saúde, você pode ter um declínio das funções dos seus órgãos, enfim, é o básico, né? Então a gente tem que preservar a nossa parte saudável no sentido de que, ok, vamos envelhecer com saúde. Essa é a ideia disso daqui, tá? Porque não existe inibir o processo do envelhecimento. O que existe é, ok, todo mundo envelhece, isso não para, mas podemos fazer com que o processo se dê de uma maneira mais lenta, ao invés do envelhecimento acontecer assim, acelerado. Basicamente, a gente pode fazer uma associação com aquela coisa que acontece quando a gente pergunta às vezes a idade de uma pessoa e a gente descobre a idade e a gente vê assim, caramba, não parece. Tipo assim, a pessoa tem uma idade e ela aparenta ter bem menos. Quem não gostaria, né, de receber um comentário assim de, olha, você parece ter tal idade. Aí você, olha, na verdade eu tenho mais, né? Mas que bom que eu pareço ter menos. Então é basicamente isso. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de que normalmente o aparentar mais jovem normalmente significa que você está provavelmente cuidando tão bem de você, da sua saúde internamente, que isso vai para o externo. Você também está aparentando ter menos idade porque você está preservando mais a sua pele, enfim. Essa é a ideia, é o raciocínio. Agora, o resveratrol, né, a gente pode encontrar na alimentação, basicamente, gente, pense na uva. A uva não é o único alimento, mas basicamente eu gosto bastante e é um alimento que eu considero assim acessível, né? Só que aí também quando eu falo em uva, a gente pode entender os outros alimentos derivados da uva, desde o óleo de uva, né? Existe o óleo já, né, a partir da uva, prensado a frio, 100% natural, né, gente? Existe, enfim, o suco de uva, a fruta in natura, a uva passa, geleia de uva. Existe a farinha da casca da uva, inclusive tem produtos orgânicos, né, de tudo isso. Tem o vinho, o vinagre de vinho tinto, inclusive também eu tenho a versão orgânica disso. Então tudo isso que eu estou falando tem versões orgânicas, que eu já adquiri, de todas essas opções que eu citei aqui. Então é de preferência a versão orgânica, porque aí você vai tendo o estímulo disso daqui. E aí, com isso tudo, gente, o que acontece? Com esses dois mecanismos aqui de ação do resveratrol, você tem quais benefícios? Por exemplo, a questão da prevenção ao câncer, porque quando o organismo vai envelhecendo no sentido ruim, ou seja, no sentido de que a pessoa não está se cuidando, então ela está tendo ali, né, todo um metabolismo que está perdendo a sua efetividade.
Então isso pode ter relação com o surgimento de tumores, de câncer. Então isso daqui é um preventivo. Então isso daqui é um cenário que pode ajudar no processo ali de controle, no controle do processo de apoptose, de limpeza do organismo, né, para evitar o surgimento de algum tumor, por exemplo. Isso tudo aqui, portanto, é importante para a questão também do envelhecimento, visto que a gente tem aqui então, né, um processo anti-inflamatório e o envelhecimento ele tende a aumentar o nível inflamatório da pessoa. Ou seja, existe uma relação, né, de envelhecimento e inflamação aumentada, que isso é relacionado com, com processos deletérios da saúde. Se você melhora a sua alimentação, tem uma alimentação saudável ao longo da vida, você tende a envelhecer, porém controlando a inflamação por conta disso. Então você passa a ter uma perspectiva de melhor longevidade, maior longevidade, bem como uma melhor qualidade de vida, porque você vai estar envelhecendo com mais saúde. E uma outra relação que eu trago aqui é com o processo do emagrecimento, porque uma outra coisa disso tudo aqui é que a pessoa pode ter uma melhora da função mitocondrial. Aqui no meu canal do YouTube também tem vídeos meus em que eu falo sobre mitocôndrias, impactos das mitocôndrias na saúde, a disfunção mitocondrial, os impactos disso na saúde. Então quando você gera um benefício para as mitocôndrias, pronto. É uma baita de uma informação, porque isso pode ser benéfico inclusive na área da nutrição esportiva, né, para rendimento e tudo mais. E aí qual é a outra relação, né, que eu trago aqui com o emagrecimento? Porque para você emagrecer, você precisa ter mitocôndrias bem funcionantes. Então quando você tem o resveratrol ajudando a controlar a inflamação, isso ajuda no emagrecimento, porque a obesidade é uma doença inflamatória. Entendeu? Quando você estimula a sirtuína 1 por conta do resveratrol, você ajuda no emagrecimento, porque a sirtuína 1 ela ajuda a biogênese mitocondrial, ou seja, em uma melhor saúde das mitocôndrias, ou seja, ajuda no processo do emagrecimento. Enfim, são várias informações que eu trouxe, espero que você tenha as aproveitado. Você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, você pode deixar o seu comentário se você entendeu, se você gostou, você pode também deixar aqui, ó. Já falei do comentário? Já, né? Compartilha, deixa o joinha e comenta. E você pode tirar um print dessa tela e você pode me marcar no Instagram para eu saber, ver também, né, quem assistiu e enfim. Obrigado pela atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.